Se você já esteve em uma caminhada na floresta, há uma boa chance de que você tenha visto as belas formações do cogumelo caldo de peru. Mas o caldo de peru é mais do que apenas uma espécie natural e interessante. Ele contém compostos poderosos e únicos que podem ser usados para combater a fadiga, apoiar o sistema imunológico, aliviar inflamações das articulações, apoiar a saúde intestinal e até mesmo agir como analgésico natural. Existe uma quantidade significativa de estudos científicos que apoiam os benefícios do caldo de peru. Na verdade, ele é um dos cogumelos mais pesquisados do mundo. Mas antes de vestirmos nossos jalecos e realmente investigarmos isso, vamos primeiro entender o que é o caldo de peru. O caldo de peru é um nome comum de um cogumelo relativamente comum, que é um fungo de casco, cresce em toras mortas ou em decomposição e tem poros na parte inferior em vez de lâminas. Ele possui anéis concêntricos muito únicos que crescem na parte superior do corpo frutífero. Esses anéis podem ter diferentes cores, como azul, cinza e até mesmo vermelho, e realmente se parece com a caldo de peru. O cogumelo também é peludo na parte superior, o que é outra característica distintiva desse cogumelo. Às vezes o cogumelo cresce em aglomerados ou buquês, mas comumente cresce como um fungo de prateleira lateral, em uma tora sem um caule. O nome científico do caldo de peru é Trametes versicolor. Trametes significa o fino e versicolor significa muitas cores, o que é uma descrição perfeita para esse cogumelo. Esse nome foi atribuído a este cogumelo há 100 anos por um micologista tcheco, Albert Pilat. Às vezes, você pode vê-lo referindo como Colorius versicolor, que é um sinônimo para este cogumelo, e às vezes também é conhecido como Polyporus versicolor. Na China, o cogumelo é chamado de Yunzi, que significa fungo das nuvens, e no Japão é conhecido como Kawataki, que significa cogumelo à beira do rio. Assim como os cogumelos do gênero Ganoderma, o caldo de peru não tem lâminas, em vez disso, possuem poros ou uma série de tubos dentro do cogumelo, que é a estrutura que ele usa para expelir seus esporos. Portanto, se você virar um cogumelo caldo de peru e olhar para o lado dos esporos, verá que eles podem ser brancos ou marrons. E os poros são realmente minúsculos, entre 3 a 8 poros por milímetro. Na natureza, o caldo de peru se reproduz expelindo esses esporos do corpo frutífero, permitindo que eles flutuem pelo ar e eventualmente encontrem uma árvore danificada ou uma tora em decomposição para se infiltrar e crescer. Embora o caldo de peru em si seja especial e único em termos dos benefícios que pode fornecer, encontrar o cogumelo é muito comum. Na verdade, o caldo de peru pode ser encontrado em quase qualquer lugar do mundo, sendo tão comum que foi relatado que cresce em mais de 70 tipos diferentes de madeira nos Estados Unidos. Você também pode encontrar o caldo de peru em árvores coníferas, o que é relativamente incomum para os cogumelos. Sobre os compostos benéficos do caldo de peru. O caldo de peru é uma potência funcional e existem vários compostos dentro desse cogumelo que proporcionam esses benefícios. Estes são compostos como polissacarídeos, esteróis, polifenóis, triterpenos, ácido oleanólico e beta-glucanos. Os beta-glucanos do caldo de peru, muitos pensam que eles combatem doenças, mas na verdade eles apoiam e modulam o sistema imunológico, colocando seu corpo em uma situação melhor para combater qualquer coisa que esteja tentando derrubá-lo. Quando os beta-glucanos do caldo de peru entram no seu corpo, eles imitam um invasor, que é combatido pelos macrófagos, que são células imunes inatas que englobam o beta-glucano. Os macrófagos então os levam para os linfonodos, onde são quebrados em pedaços menores. Os fragmentos são então liberados e se ligam às células assassinas naturais e a outras células imunes. Este é o processo complexo, mas pode basicamente pensar em ingerir beta-glucanos do caldo de peru é como levar seu sistema imunológico para a academia diariamente, te deixando mais preparado para as adversidades, se mostrando eficaz inclusive para prevenir o vírus da gripe. Os beta-glucanos são um tipo de polissacarídeos, mas existem outros polissacarídeos no caldo de peru que realmente o elevam ao status de super-herói. Estes são o PSK, também conhecido como polissacarídeo crustin, e PSP, conhecido como polissacarídeo peptídeo. Tanto o PSP quanto o PSK são complexos de proteínas de polissacarídeos, que são basicamente longas cadeias de açúcares ligadas a proteínas e conectadas de diferentes maneiras dependendo da estrutura molecular. O PSK foi descoberto pela primeira vez na década de 60 no Japão e é tão efetivo que foi aprovado como droga anti-câncer no Japão. E é claro, pesquisas sempre vão estar em andamento. E se este é um tópico que você tem interesse em específico, confira alguns links que deixamos na descrição, onde compartilhamos os estudos em andamento. Alguns desses estudos podem ser do seu interesse e se você quiser ficar por dentro deles, é só se inscrever aqui no canal. Bem, você pode lembrar e estar até familiarizado com Paul Stamets e a famosa palestra TED que ele fez.
Ele falou sobre sua mãe, que estava lutando contra o câncer de mama e começou a usar o cogumelo caldo de peru. E claro, no final do discurso, ele traz sua mãe ao palco sem nenhum tumor detectado. E esse foi um momento muito impactante e emocionante, e mostra o potencial desse cogumelo. Agora vamos ver alguns estudos que mostram os benefícios do caldo de peru. O primeiro que quero falar é um benefício do caldo de peru relacionado ao seu potencial analgésico natural. Nesse estudo, o caldo de peru mostrou efeitos para o alívio da dor, similar ao ácido acetilacílico, conhecido como AAS, que é o princípio ativo do fármaco conhecido como a aspirina. Os pesquisadores mediram duas substâncias no sangue que estão ligadas à dor e inflamação, e os grupos de teste que receberam o caldo de peru e o AAS mostraram que essas substâncias que causam a dor baixaram. O estudo concluiu que o ácido oleanólico presente nesse fungo demonstrou ser o responsável pelos efeitos analgésicos observados, mostrando um jeito natural de tratar a dor sem ter que recorrer sempre a medicamentos químicos. Caldo de peru para inflamação e dor nas articulações. Um estudo mostrou que o cogumelo caldo de peru pode ajudar a aliviar inflamação e inchaço em condições de artrite reumatoide. Eles descobriram que o PSK reduz a inflamação e a dor nas articulações em um modelo de teste em ratos com artrite, além de reduzir a concentração de enzima MMP3, que causa a destruição das articulações. O estudo indica que a administração do polissacarídeo Crestin pode ser uma possível terapia adicional no tratamento de artrite, com efeitos benéficos no controle. Outro estudo com os polissacarídeos desse cogumelo mostrou que o caldo de peru pode ajudar nos sintomas de dor causadas por artrite. Nesse teste, examinou-se ratos artríticos com tolerância à morfina, um fármaco geralmente usado para dor em pacientes com câncer ou dores crônicas. Mas há um probleminha: o uso contínuo disso pode levar o corpo a se acostumar, ou seja, o paciente precisa de doses cada vez maiores para aliviar a dor, e era exatamente esse o quadro. Nesse teste, o polissacarídeo do caldo de peru não só ajudou a evitar essa tolerância à morfina, como ainda potencializou o efeito analgésico. E como isso funciona? Bem, o composto do cogumelo atua aumentando a presença de um receptor especial no corpo, chamado receptor canabinoide tipo 2, além de elevar os níveis de beta-endorfina, que é o analgésico natural do nosso corpo. E os benefícios não param por aí. Os polissacarídeos também diminuíram substâncias inflamatórias, podem causar dor e desconforto. Em resumo, o extrato do Trametes vesicolor fez um trabalho incrível ao dar um reforço na luta contra a dor e reduzir a necessidade de doses cada vez maiores de morfina, sugerindo que esse cogumelo pode ser uma opção adicional no tratamento de dores crônicas, câncer e artrite, ajudando a combater a tolerância à morfina e permitindo que os pacientes mantenham suas doses estáveis sem perder a eficácia. Agora vamos falar da saúde intestinal com cogumelo caldo de peru. Em um estudo foi analisado como o PSP desse fungo pode afetar o microbioma intestinal, comparando com o antibiótico amoxicilina. Nesse estudo, 24 pessoas foram randomizadas em 3 grupos diferentes: o grupo PSP, o grupo do antibiótico e o grupo de controle. Isso foi feito por um período de 8 semanas. A análise de fezes mostrou que o PSP teve efeitos prebióticos, o que pode incluir o aumento de microbiomas benéficos no intestino. Já o grupo da amoxicilina, por outro lado, teve um aumento de bactérias patógenas, que persistiram por 42 dias após pararem de tomar o antibiótico. O caldo de peru também tem alguns efeitos anti-inflamatórios potenciais que podem fornecer benefícios adicionais em casos de doenças inflamatórias intestinais. Em um teste para avaliar inflamações intestinais com caldo de peru, camundongos que tinham colite ulcerosa, após receber os extratos desse fungo, mostraram ter níveis mais baixos de citocinas inflamatórias. Os resultados sugerem que as propriedades antibacterianas, antivirais e imunomoduladoras do cogumelo caldo de peru podem realmente ser úteis para melhorar o microbioma intestinal e mantê-lo mais saudável. O caldo de peru também é considerado um antioxidante, e isso se deve aos polifenóis presentes nesse fungo, que podem atuar com esse efeito. O conteúdo de polifenóis do cogumelo caldo de peru é mais alto no corpo frutífero, e extratos alcoólicos dele parecem ter o maior potencial antioxidante. No mundo dos cogumelos medicinais, o chaga é super famoso por ser um poderoso antioxidante.
Se você quiser saber mais sobre ele, eu deixei um link que vai direto para o guia que fala todas as propriedades desse super cogumelo. Outro aspecto interessante do cogumelo caldo de peru, que pode ser menos conhecido, é que ele pode ser usado para ajudar na resistência ao exercício. Alguns estudos feitos com camundongos, onde foram dados extratos do cogumelo caldo de peru por um período de 4 semanas, mostraram que diversos marcadores indicaram melhora na capacidade de exercício. Curiosamente, os camundongos que receberam um extrato de cogumelo caldo de peru também demonstraram maior força de aderência, e esses resultados mostram que eles podem ter tido menos danos musculares durante o exercício e foram realmente capazes de usar melhor o oxigênio. E isso é normalmente uma propriedade associada ao Cordyceps, que é o cogumelo da energia. Então é interessante pensar que o cogumelo caldo de peru também pode ser um cogumelo que pode ajudar na disposição. Vamos ver mais sobre isso a seguir. Em um estudo do Journal of Integrative Medicine, examinou se o cogumelo caldo de peru poderia proporcionar alívio da síndrome da fadiga crônica. No estudo, 36 pessoas com essa condição tomaram um extrato de cepa do caldo de peru por um período de 2 meses. Ao final do estudo, os níveis de células assassinas aumentaram em 45% e os participantes também apresentaram diversos níveis de ativação e supressão de células T. Como as pessoas com síndrome da fadiga crônica mostraram ter naturalmente contagens mais baixas de células assassinas naturais e menor ativação de células T, e esse estudo sugere que o caldo de peru pode ajudar com a síndrome da fadiga crônica através desse mecanismo. Agora que conhecemos todos os incríveis benefícios do cogumelo caldo de peru, como você realmente o utiliza? Claro, você pode colher o cogumelo na natureza, como é mencionado. Ele cresce quase em todo lugar. Então, se você souber o que está procurando, pode ir para a floresta e colher algum você mesmo. Se conseguir obter o corpo frutífero do cogumelo caldo de peru, você não vai querer apenas comê-lo, pois é muito duro, não é tão mastigável, é lenhoso e definitivamente não é um cogumelo gourmet, que você normalmente usaria na culinária. A melhor maneira de usar o cogumelo caldo de peru é fazer uma tintura ou extrato de cogumelo, e a dose varia de 1 grama do cogumelo desidratado até 4 gramas ao dia para você estar ingerindo. Aqui na De Volta às Raízes, 1 ml equivale a 400 mg do cogumelo desidratado. Então, 1 grama seria aproximadamente 2 ml e meio. E só a critério de curiosidade, 400 mg por ml é a quantidade máxima possível de extrair por ml de solvente. Também é possível fazer um chá de cogumelo, porém você não irá usufruir dos ativos que só o álcool de cereais presente na tintura conseguiria extrair. E além do álcool de cereais, nós aqui da De Volta às Raízes também usamos glicerina vegetal, porque ela consegue extrair compostos que o álcool de cereais por si só não consegue extrair. Além disso, a gente também faz a extração com água destilada, que extrai compostos que o álcool não consegue extrair. E a água destilada, ela é usada para não ter intervenção com nenhum minério de outra água comum. Caso você queira se aprofundar mais em toda a pesquisa que usamos para criar este guia, certifique-se de conferir o guia completo de caldo de peru, que a gente vai estar deixando aqui na descrição. Lá a gente aborda todos esses tópicos com os links dos estudos, para você poder ler e aprender mais e ver todas as referências. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, se inscreve no canal. Eu sou o Fred, obrigado por assistir e nos vemos no próximo.